Graça e paz, irmãos. Hoje vou demorar mais um pouquinho, que a última vez que eu estive aqui teve golpe. Aquilo foi golpe. Irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, onde está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes na natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos esta segunda carta de Pedro, nós temos a impressão que o apóstolo estava interessado em aritmética. Porque aqui ele fala de adição e fala de multiplicação. Aqui ele deixa bem claro para nós que a fé é um dom de Deus, como está escrito em Efésios. E que Deus nos dá uma fé suficiente para crermos na pregação e entrarmos no reino. Mas uma vez que nós já estamos no reino com a nossa fé básica, aí nós vamos acrescentando e Deus vai multiplicando a fé. Então, ele fala aqui de uma construção de vida espiritual sem a qual é impossível chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Pedro, nesta carta, deixa muito claro o que o apóstolo João diz no capítulo 15. O apóstolo João, no capítulo 15, ele diz que nós podemos estar na videira sem produzir fruto. E seremos cortados. O galho que não der frutos, o meu Pai corta. Então, aqui
ele está dizendo isso mesmo. O apóstolo aqui deixa claro para nós que essa construção vai depender do nosso esforço, no nosso trabalho. Deixa claro para nós que o plano de Deus para nós não é salvação. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos, mas para sermos santos. Só que ninguém pode ser santo sem for salvo. E como estávamos perdidos, ninguém pode nos salvar a não ser Deus. Deus vai lá, nos salva. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma vez que nós estamos agora no reino, Ele nos salvou. Então agora, Ele nos dá o Espírito Santo para construir isso tudo que está aqui. Então Ele diz que a base que nós temos é a fé que Deus nos deu. Mas Deus não dá toda a fé que Ele quer que tenhamos. Ele vai multiplicando a nossa fé à medida que nós vamos batalhando na construção deste edifício. Então, quando nós vemos Paulo dizer, lutei o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, é porque na realidade essa fé foi aumentando, porque Deus foi multiplicando à medida que Paulo lutava o bom combate. Aqui, o apóstolo dá como base a fé. E ele diz, associando, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, com muito trabalho, ele diz, associai com a vossa fé a virtude. Significa que a fé está aqui, eu entro no reino. Aí eu assoponho a virtude. Deus multiplica a minha fé e eu luto por conhecimento. Deus multiplica a minha fé e eu vou lutar por domínio próprio. E Deus multiplica a minha fé e eu vou lutar por perseverança. Deus multiplica a minha fé, eu luto por piedade. Deus multiplica a minha fé, eu luto por fraternidade. Deus multiplica a minha fé e então eu tenho amor. Então existe uma ordem e existe uma dinâmica para o nosso crescimento. Pedro diz que quem não tem isso aqui é cego. Puxa vida, é cego. Vendo o sol que está perto, quer dizer, olhando para a realidade como qualquer ímpio. E também está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre essa construção. Primeiro, nós já vimos que a base é fé. Vamos lutar agora por virtude. A melhor tradução para virtude é excelência moral. Excelência moral. Nós lembramos que logo depois da nossa conversão, nós temos esse ímpeto de buscar a excelência moral. Não mentir, não roubar, falar a verdade, parar o xingamento. É tão interessante. Outro dia eu estava em Araruama, uma senhora foi me buscar, e quando ela ia levando comigo, muito feliz, muito querida, atravessou o menino de bicicleta lá. Vai, seu... Irmã, vai, seu abençoado, irmã, eu sou crente nova. Quase saiu. É que eu tinha o hábito de xingar. Eu disse, minha filha, glória a Deus. Glória a Deus que você já fez o seu esforço, você já sabe que não tem que xingar. E é assim que a gente vai com esforço. Mas ela diz, irmã, é difícil. Eu disse, por causa do hábito. O hábito é uma natureza forte que nós temos, não é? Então,
vem essa tendência, essa necessidade de mudarmos hábitos de impiedade que estávamos na nossa vida. Então veio o desejo da excelência, é a virtude. Porque nosso chamado é para sermos excelentes. Um filho de Deus, ele tem que ser o melhor estudante. Se ele é médico, tem que ser o melhor. Se ele é cozinheiro, tem que ser o melhor. Se ele é pedreiro, tem que ser o melhor. Ele tem que ser melhor em tudo que ele faz. Por quê? Porque é filho de Deus. E filho de Deus tem que ser o melhor. Tem que dar o melhor de si. Por quê? Porque é filho de Deus. Começou uma construção. Ele tem que se esforçar para ser o melhor. Se é pregador, tem que ser o melhor. Se é pastor, tem que ser o melhor. Não pode trastejar, não pode se conformar com pouco, porque pelo simples fato de ser filho de Deus. Uma vez que você começou a se esforçar para ser o melhor, aí você está conseguindo, Deus multiplica aquela sua fé básica e você vai lutar por conhecimento. Vocês já viram que todo filho de Deus, ele quer uma Bíblia. Ele quer ler. Ele se interessa por versículos. Ele quer saber as histórias da Bíblia. Ele quer buscar conhecimento bíblico. Eu estava falando com um pastor que eu vinha num táxi e alguém deu uma fechada no motorista e o motorista... Eu vou botar isso aqui, depois eu pego. Ô, minha filha, obrigado. Eu sou sem jeito mesmo. O motorista do táxi me disse: "Ô, seu incircunciso!" Eu disse para ele: "O senhor é evangélico, hein?" Ele disse: "Sou." Eu disse: "Deu para ver." Porque quem é que ia ter um vocabulário dele? Né? Eu vi aquele rapaz que tem lá no Rio, que ele já saiu até no Fantástico, quando a gente vai para tomar na direção do túnel Santa Bárbara, ele vende amendoim de paletó. Outro dia gritou para o outro assim: "Ó, a malequita!" Mas não é engraçado? É um outro linguajar a história. Isso é uma bênção. Isso é coisa de crente. Começou uma bênção, aleluia. É um linguajar novo. Mas você procura conhecimento. Mas não é apenas o conhecimento bíblico. Busca conhecer a Deus. Porque é só conhecendo a Deus que você pode agradá-lo. Como você vai agradar alguém que você não conhece? Outro dia uma senhora me disse: "Irmã, eu tenho 18 anos de crente. Eu só oro na igreja. Não oro em casa não, minha filha. Não, em canto nenhum não. Mas eu boto música evangélica, então isso é desculpa de muito crente. Bota música, compra CD, bota música evangélica e acha que orou. Não orou não. Tem nada disso." Ela disse: "Irmã, não consigo orar." Eu disse para ela: "Minha filha, você sabe o que vai acontecer com você quando esse corpo aqui cair e você sair daqui para a glória?" Sei. Como é que você vai passar a eternidade feliz do lado de uma pessoa com a qual você nunca conversou? Eu, irmã, nunca tinha pensado nisso, a senhora de pensar. Ele disse, Jesus Cristo disse, ele habita na minha casa aqui na terra, eu habito na casa dele lá no céu. Não é? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então é preciso você começar aqui e agora. Comece a buscar a conhecer a Deus, porque é quando você começa a conhecer que você começa a amar.
Não vai me dizer que você conhece a Deus? Só porque a Bíblia diz que você ama a Deus, só porque a Bíblia diz que você tem que amar. Não me conte essa história, porque eu estou adulta o suficiente para saber que é balela. Nós amamos a quem conhecemos. Eu posso aqui dizer as maiores qualidades do meu filho. No final de contas, eu digo, você ama o meu filho? Você diga, irmã, não ama não. Porque você ouviu falar das qualidades dele, mas você não o conhece. E se você não conhece, como que você vai amar? E se você não conhece, como você vai agradar? Você não sabe o que é que ele gosta. Como você quer botar uma música agradável? Aí você bota chachado, a pessoa detesta. Você bota olodum, a pessoa detesta. Mas o que é que a pessoa gosta? A pessoa gosta de samba. Então você bota samba para agradar a pessoa. Mas você não conhece a pessoa, como vai agradar? Às vezes nós, por não buscarmos conhecer a Deus, nós estamos como os atenienses do capítulo 19 de Atos, adorando um Deus desconhecido. Nós não conhecemos, nós não sabemos como agradá-lo. Então, o segundo passo na construção dessa vida com Deus é o conhecimento. Eu acho lindo quando Deus pede a Abraão, vai à terra de Moriá, e lá sobre um dos montes, sacrifique em holocausto a mim o teu filho único que amas, ele vai. E ele diz, no terceiro dia ele vê o monte, e diz para os seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Puxa vida, é fé, Abraão conhecia. Está vendo? Conhecia. Por quê? Porque Deus tinha dito para ele, Abraão, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque é por Isaque que será chamada a tua descendência. Então Abraão sabia, eu posso matar Abraão 1 milhão de vezes, posso matar Isaque 1 milhão de vezes, mas ele não vai ficar na morte. Porque Deus me disse que é por Isaque que será chamada a minha descendência. Isaque não teve nenhum filho, portanto Isaque não ficará na morte. Vá, Abraão, subindo o monte para sacrificar Isaque. Chega lá, meu irmão, pergunta para ele, Abraão, você vai fazer isso, Abraão? Vou. Por quê? Porque Deus disse. Abraão, você conhece esse Deus? Conheço sim. Ele é fiel. Nunca falhará a sua promessa. Ele me disse que por Isaque será chamada a minha descendência, portanto eu posso matar Isaque quantas vezes for. Pronto. Isso é conhecimento. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, a primeira coisa que ela pergunta para ele, quando sabe que ele é profeta, diz, onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da adoração? Nossos pais adoram aqui no Monte Gerizim, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus, mulher, calma, calma. Não é no monte, nem em Jerusalém. Não é onde adorar, é como adorar. É em espírito e em verdade. Sabe por quê, mulher? É que Deus é espírito. Você não sabe. Sabe por quê? Nós sabemos em Israel. Porque nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem. A salvação vem dos judeus. Entendeu? Até para adorar, tem que conhecer. E às vezes nós não buscamos o conhecimento. Assim que você começa a construção de uma vida com Deus, Ele dá a base, a fé, e você crê na pregação do Evangelho e se entrega a Jesus. Chegou. Agora você vai lutar por excelência na sua vida. Rejeitar toda a mentira, todas as trapaças,
Tudo aquilo que você fazia e desagradava a Deus, você não quer mais. Deus multiplica a sua fé. Você vai lutar por conhecimento. Você vai querer conhecer a Deus. E agora que você está empenhado nesse conhecimento e você está indo, aí você vai buscar o domínio. Deus multiplica a sua fé e você vai lutar por domínio próprio. Às vezes nós achamos que domínio próprio é autodomínio. Não é. Não é autocontrole. Domínio é uma palavra que vem do latim dominus domini, que significa Senhor. É você chegar ao conhecimento de que você tem um Senhor, um dono, um proprietário que lhe comprou. Que coisa boa! É você saber que você é possessão de alguém. Mas não é de alguém qualquer. É alguém que derramou o seu próprio sangue para comprar você. Aqui é bom demais. Porque se ele gastou o próprio sangue para me ter, não vai me jogar fora assim. Nem vai me deixar à mercê do meu adversário. Então, à medida que você vai buscando essa consciência de que você foi comprado, que você tem um dono, que você tem um proprietário, que você é dele, você vai ficando mais livre de medos, livre de insegurança, livre de picuinhas. Você fala com ele todo o tempo, você busca agradá-lo, mas sabe que ele lhe ama, porque só alguém para lhe amar muito morreria a sua morte. Isso é domínio próprio, essa consciência que você passa a ter de ser propriedade de alguém. A alma humana, ela busca pertencer. Uma das coisas mais cruéis que eu acho a respeito de meninos na rua, quando a gente vê, agora chega a época que me dói muito no coração. Normalmente eu prego, e quando eu volto de noite, cheguei ali em Copacabana, onde eu moro, 10h30, 11h30 da noite, a gente passa e vê aqueles meninos, debaixo das marquises. Aquilo me dói tanto o coração. Por quê? Porque eles não pertencem a ninguém. Ninguém procura por eles. Ninguém faz questão, ninguém foi atrás para saber onde eles estavam. Não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém para buscar por eles. Eu já tive filhos, e a coisa melhor do mundo é você estar em casa, seu filho saiu, quando ele enfia a chave na porta, você... Porque se não chegou na hora certa, você está ligando. Para saber, para buscar, para querer. Por quê? Ele tem alguém que se preocupa com ele. Mas sabe o que é estar na rua? Não tem ninguém que queira saber onde está, o que aconteceu. Estão jogados, não pertencem a ninguém. A ferida é muito grande. Quando Jesus Cristo vem, nós temos alguém a quem nós pertencemos. Mas não é alguém que nos procura, de vez em quando, não é alguém que está ali. Estou contigo todos os dias. Você pode falar com ele, mas também tem que viver nessa presença. A gente precisa desenvolver este senso de que tudo o que nós fazemos na presença de Deus. Mas, irmã, como é que pode? Pode. Porque na hora que você procura o domínio próprio, aí você vai ter um teste muito grande. Porque Deus multiplica a sua fé, mas vem lutas. Você vai lutar por perseverança. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, irmã, mas crente não fica doente, tem que expulsar a doença. Eu nunca vi Jesus
veio para expulsar a doença. Mandou orar pelos enfermos. Mas não mandou expulsar a doença. Será que doença tem ouvido? Não vou expulsar a doença. Eu vou orar para o enfermo ser curado. Mandou expulsar demônio. Né? Mas crente fica desempregado, crente fica doente. Ah, mas não é, irmã. Jesus Cristo já levou a nossa morte, já levou a nossa doença, já levou tudo lá na cruz. E por que a gente morre? Se Jesus Cristo levou a morte. Então, todo crente que morre, era para você, super crente, ir lá e dizer, vamos embora, levanta, ressuscita. Ia completar 300 anos sem morrer. Que isso? Que isso? Eu fui uma vez por causa dessa garganta, que eu estou rouca já há mais de um mês, não paro de falar. E o médico disse assim para mim, lá em Recife, a senhora conhece a missionária fulana de tal? Eu conheço. Ele disse, pois é. Ela veio aqui e eu fiz o tratamento dela todinho, do estômago. Chegou na televisão, estava assistindo o programa dela, ela disse que Jesus curou, que crente não fica doente, que ela não adoecia porque Deus não deixava. Eu fiquei com uma raiva dela, nunca mais eu atendo ela aqui. Ficou doente, ora e vai para o médico. Ora pelo médico para ele acertar direitinho. Não é não? Mas que maluquice é essa? Nós vamos ter que enfrentar dificuldades, sim. Foi Jesus que disse, neste mundo tereis aflições. Ele não disse alguns teremos problemas. Não. Neste mundo tereis aflições. E se Jesus diz, está dito. Não tem para onde correr. Mas tem uma notícia boa. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é que é bom. Sabe quando o salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gostava desse salmo desde pequena. É o primeiro salmo, normalmente, que a gente aprende, né? E como o papai só fazia o culto conosco em inglês em casa, todo mundo aprendia inglês. Então, eu aprendi esse salmo em inglês. Um dia eu entro no ônibus, lá na Avenida Copacabana, para ir para o centro. Sabe quando você entra no ônibus, verãozão, 11 horas da manhã, que você entra no ônibus, o ônibus está vazio, mas o ônibus tem ar-condicionado? Entrei, me apropriei logo de 2 cadeiras e me espichei. Ai! E botei a mão assim na janela, olhei para aquele céu azul carioca, e brotou no meu coração, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tomei um susto, depois de 50 anos, ou 60, eu não sei. Aquele salmo brotou, o Senhor meu pastor, nada mesmo, nem dor, nem aflição, nem alegria, nada me faltará. Vai ter direito a tudo. Aí, o salmista diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, é isso que ficou para nós. Serpente pica, pica. A sombra da serpente não pica ninguém, mas assusta. O leão avança, avança, mas a sombra do leão assusta, mas não avança. Não é não? Você está aqui, passa um carro lá, a sombra vem e você diz, e o carro vai passar por cima de mim. A sombra já passou. Se o carro passasse por cima de você, arrebentava, mas foi só a sombra. Sabe, quando você tem Jesus como Senhor, dono, proprietário, a morte virou uma sombra, porque você tem vida eterna.
Acabou. Acabou. Glória a Deus, se você tem o domínio próprio, vá trabalhando o domínio próprio. Eu tenho um dono, eu tenho um proprietário, eu tenho um senhor, me comprou, pagou meu preço todinho, está tudo pago, resolvido, né? Deus multiplica a sua fé e na hora da perseverança, você faz que nem Davi. Eu gosto de Davi. Davi, coitado, com 5 pedrinhas na mão, olhou para a testa do gigante e disse: tu vens para mim com escudo e com flecha, com lança? Eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos. Coitado, era a única coisa que ele tinha. Pegou uma pedrinha, mirou o testão do gigante, a pedrinha entrou. E o gigante tubiou, caiu, ele correu lá. Quer dizer, ele estava seguro, porque ele tinha uma experiência com Deus. Ele disse para Saul: teu servo aqui, estou acostumado. Esse Deus, esse Senhor, ele já me livrou de leão, já me livrou de urso, e contou a história dele. Já tomei ovelha da boca de leão, tomei. O Senhor, o meu dono, me livrou do leão e do urso. Esse circunciso filisteu é pinto. Vou lá. E foi e mostrou. Eu não preciso de arco e flecha, eu não preciso de lança, eu não preciso de escudo, eu não preciso de armadura. Por que ele foi nessa certeza? Porque ele tinha experiência. Você não pode querer ter essa fé e essa segurança na hora da batalha. Você tem que desenvolver todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco. Quando chegar na hora da luta, você está firme, você tem experiência, você já viu acontecer, você amadureceu. É através das lutas que Deus fortalece os músculos da nossa fé. E quando chega na hora da luta, você vai com tudo. O valor das dificuldades que passamos é por isso. É para que na hora decisiva nós estejamos prontos. Eu sou uma pessoa que sofro desde que sou pequena, porque nascer mulher pobre, de pais que não são casados, negra, numa cidadezinha pequena, como diz outro, é covardia. Estou aqui. Na favela, meu nome encabeçou sempre as listas de extermínio. Estou aqui. Porque nessas lutas eu aprendi, só pode ser Deus. Foi Deus que me livrou. Foi Deus que me livrou. Mais uma, nota 10 para o senhor. Senhor, eu aprendi que é Ele que me livra. Eu tenho certeza. E se Ele não me livrar daquela situação, Ele está olhando para a minha cara e dizer: vai, nega, vamos embora. Vai. Vai passar por essa. Vai chorar, vai gemer. Estou olhando para a sua cara. E eu vou passando, como diz o Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque eu sei que Ele está ao meu lado como um poderoso guerreiro. Não é? Outro dia eu estava numa luta, mas eu estava tão braba. De uma hora para outra comecei a rir. A moça disse: a senhora é doida? Eu digo: sou. Por quê? Parece que eu estava vendo Jesus Cristo assim, olhando para mim. Como quem diz: está exagerando, nega. Não mandei fazer isso, está exagerando. Cala a boca agora, porque senão vai ficar ruim para você, estou fora disso. E eu parei de brigar e disse para ela: ó, deixa isso para lá. Ela não entendeu nada, mas eu sabia o que ele estava fazendo. Eu sabia o que ele estava fazendo. Não é? E ele também sempre sabe o que faz. A coisa melhor do mundo é você trabalhar para descobrir
que Jesus Cristo, quando deu a vida para você lá no Calvário, não foi de brincadeira, não. Ele quer que você saiba que Ele é seu dono, que Ele pagou o preço por você, que Ele lhe comprou. Então, pare de reclamar as coisas. Ou você é propriedade dele ou não é. É você que vai decidir. Mas como é que eu faço para ser propriedade de Jesus? Se renda. Desculpe, renda-se. E proclame a autoridade dele, diga que quer. Acabou. E creia e comece a construir. Aí Deus multiplica a sua fé e você vai lutar pela piedade. Piedade é uma maravilha. O que é piedade? Tem gente que acha que para ter uma vida pia, ele tem que viver assim. Mangas compridas, cabelos compridos, pernas cabeludas, não bota batom, não bota não sei o quê. Tem nada a ver com piedade. Não tem nada a ver. Piedade é uma qualidade que leva você a desenvolver todos os seus momentos na presença de Deus. Você busca essa situação. Eu estava já pregando o Evangelho há muito tempo. Um dia eu me deparei com um capítulo que acho que eu já tinha lido umas 500 vezes. O último capítulo do livro do profeta Ezequiel, o último versículo, está escrito assim: a cidade, desde aquele dia, será chamada, o Senhor está ali. É Jeová chamar. De uma hora para outra, aquele versículo se avolumou, tomei um choque, parei. O Senhor está ali. Emmanuel. Naquela hora, o Deus que eu aqui no púlpito dizia, Deus é onipresente, era balela. Eu dizia para os outros, mas não estava na minha vida. Deus só estava presente quando eu queria. Porque se Deus está presente, e você acredita que Deus está presente, você vai fazer alguma safadeza? Você faz porque está escondido. Não é? Quando a gente quer fazer safadeza, a gente se esconde de todo mundo. Só que Deus diz, ei, estou aqui. Não tem como você dizer para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, você dá licença que eu vou ali fazer uma safadezinha. Não tem. Está aí uma coisa que não dá. E olha, quando você descobre que não dá, avisa ele, pronto. E agora, não dá mais para fazer nem um pouquinho, não. Nem uma mentirinha, está olhando para a sua cara. Misericórdia. Piorou muito. Agora tem que viver na presença dele. A vida perdeu a graça. Aquelas mentirinhas. Aquela safadezinha toda. Dá mais não. Aí você vai começar uma vida de piedade. Você vai crer que ele está o tempo todo olhando para a sua cara. É nessa hora que você começa, até o horror das pessoas dizem, mas você vai sozinha? Como que eu estou sozinha, que eu não estou sozinha nunca? Crente diz para mim, mas a senhora vai para Araruama? Vou. Mas vai sozinha? Como que eu vou sozinha? Eu não posso ir sozinha. Se tivesse que ir, não gostaria. Porque os 3 que vão comigo, no mínimo, porque é a quantidade de anjos. Fecho o vidro do carro, ligo o ar-condicionado, choro, até canto, só Deus para ouvir minha voz. Confesso pecado, converso, falo de todo mundo. Abro o coração. Isso é oração. Pai. Você só diz Pai. Você conta segredo para ele. Você conta
acaso para ele, charada. Pai, o senhor viu a cara daquele pastor? O senhor viu como é que diz uma coisa daquela? E o senhor aguenta, né? Como é que o senhor aguenta? O senhor é Deus, aguenta com aquilo, mas eu, pecador aqui, me fortalece, Pai, para eu aguentar com ele, porque é ruim demais. Né? Então você aprende a falar com Deus como seu Pai presente. Jesus Cristo ali com você. A piedade é um momento, é um degrau no seu crescimento espiritual, onde você aprende a permanecer na presença de Deus. Vou contar uma coisa para vocês. Na caminhada de Israel para a Terra Prometida, bem, teve muita desavença, né? Mas tem uma que eu vou contar para vocês agora. Eles estavam com problema para escolher o líder. Já tinha morrido gente por causa disso, a confusão. Deus diz para Moisés, Moisés, faz o seguinte, porque Deus não queria que morresse mais gente. Faz o seguinte, você vai pegar um príncipe de cada tribo de Israel, o líder da tribo. Só que da tribo de Levi, eu quero Arão. Você vai pegar, cada um tem o seu cajado, né? A sua vara. No cajado de cada líder, escreveu o nome dele e o nome da tribo. Você vai pegar esses 12 cajados, trazer aqui e botar na minha presença, diante do testemunho, na tenda da congregação. O homem que eu escolher, a vara dele vai florescer. Ora, meus irmãos, a vara, o nome já está dizendo, um pedaço de pau que foi cortado de algum lugar na floresta, já secou, já invernizou, acabou. Como é que vai florescer? Moisés chamou os líderes, falou, todo mundo trouxe a sua vara, com o seu nome e o nome da tribo. Na frente de todo mundo, Moisés pegou aquelas 12 varas, botou diante do testemunho à noite, foi todo mundo dormir. No outro dia de manhã, parece que eu estou vendo, está todo mundo lá. Moisés entra na tenda da congregação, sai de lá com as 12 varas. Todas, menos uma, estavam iguais. Sequinhas, mas uma tinha florescido, já estava frutificando, já tinha até umas amêndoas, e era a vara de Arão. Aí todo mundo diz, mas não é possível, logo de Arão. Arão não valia nada, safado, cafajeste, mentiroso, falso. Porque vocês lembram da história de Arão, né? Arão que, quando Moisés subiu o monte, Arão era irmão de Moisés, demorou muito. O povo diz, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés subiu o monte, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Arão, que era irmão de Moisés, você tem irmão? Abra o olho. Disse assim, em vez de dizer, coitado do meu irmão, não morreu, não. Dei-nos ouro. Pediu ouro do povo. Ele fez um bezerro de ouro. Ele fabricou o altar e botou o bezerro de ouro. Quer dizer, a ideia do ouro foi dele, do bezerro de ouro foi dele, do altar foi dele. E quando Moisés, depois de tudo que aconteceu, disse para ele, Arão, que te fez este povo para que tu o levasses a cometer tamanho pecado, ele diz, eles me deram ouro, eu joguei no fogo, saiu este bezerro. Foi ele que fez. Imagina se jogar ouro no fogo, sai bezerro nenhum. Está lá em Êxodo. Joguei no fogo, saiu esse bezerro. Este homem, a vara dele floresceu. Dá para entender?
Não havia ninguém pior do que Arão ali naquela turma. Mas também não havia ninguém melhor. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entendeu? Lá, Arão é o escolhido. Primeira pergunta que você pode me fazer, mas irmã. Se Arão era escolhido, por que é que a vara dele nunca floresceu? Ah, isso é uma pergunta espetacular. Sabe por quê? Porque a vara nunca tinha permanecido diante de Deus. É a presença de Deus que vai fazer diferença numa vara seca. Você é escolhido de Deus, mas a sua vida pode dar igual a vida de qualquer ímpio. Como a vara de Arão era igualzinha a todas as outras varas. Por que você, sendo escolhido, a sua vida é uma vida que não faz diferença dos outros? Porque você não permanece diante de Deus. Só isso. Na hora que você decidir permanecer conscientemente diante de Deus, você vai ver a sua vida prosperar. Espiritualmente você vai. Por quê? Porque você permanece. Agora, a vara de Arão permaneceu diante de Deus durante as horas da noite. É preciso que você permaneça conscientemente diante de Deus nas horas da dificuldade, nas horas da aflição, nas horas da dor, do desemprego, da falência. Você tem que permanecer. Você não pode desistir. Eu hoje sofri o dia todo com a Exla lá no hospital. Eu estava no dia 2 de fevereiro, estava dizendo para o pastor, no aeroporto de Orlando, depois de 42 dias pregando, Estados Unidos e Canadá, cansa. Eu estava cansada, doida para chegar no Rio de Janeiro, entrar na minha casa empoeirada. Porque é isso que a gente conta, empoeirada, quente, não tem banana, não tem laranja, não tem nada. Mas estava dentro da minha casa, doida para chegar. Aí, quando eu vejo alguém, botou a mão por trás de mim, cobriu meus olhos. Eu sabia, deve ser alguém que me conhece. Eu disse, diga logo quem é, senão eu vou dar uma mordida. Peguei na mão assim, ela me deu um abraço. Ela estava vindo no mesmo avião que eu, ela e o marido, a gente ficou ali conversando, vínhamos. Ela disse, nem sabe, eu estou aqui com meu marido, meus filhos foram ontem, os dois, felizes da vida, porque nunca tinham viajado sozinhos, nunca estiveram sozinhos, sempre conosco. Penso que é isso. E nós aqui preocupados, mas eles já chegaram. E ela estava vindo para casa, assim, ela e o marido, para ver se realmente os meninos estavam bem. Quer dizer, preocupação de pai e mãe. Né? Agora o menino está 17 anos, entrando na universidade. Ela vê o filho dela lá no isolamento, meningite, desenganado. Você pensa o que essa família está passando desde anteontem. Pense a dor. A gente não tem para onde ir. Porque ela e o marido, eles são servos do Deus que opera milagres. E eles estão precisando de um milagre que só Deus pode operar. Mas pode ser que Deus diga, não vou operar milagre nenhum. E eles têm que continuar adorando esse Deus. Por quê? Porque é esse o Deus a quem servimos. Porque nós não sabemos do que Deus está livrando essa família e esse menino. E esse menino é de Deus. Não é deles. Mas eu sei a praia onde ela está passando. Porque eu já enterrei minha filha. E ano passado enterrei a outra, que era do coração. Então isso angustia a alma da gente. E quando a gente permanece diante de Deus, a gente fica falando, Deus, o tempo todo, Senhor, Tu estás ali.
segura na mão desse menino, segura na mão dessa mãe, desse pai, dessa família, Pai, abraça, deixa eles sentirem o teu abraço. O Senhor chega ali, olha, o tempo todo a gente pode falar com Ele, porque nós desenvolvemos uma vida na presença dEle, de dia e também nas horas da noite. Isso é piedade. Você passa a fazer as coisas como o profeta Elias disse para Acabe: Rei, Deus em cuja presença eu me encontro. Quer dizer, ali estava o rei Acabe, o profeta Elias, e ele disse: o que importa aqui é a presença de Deus. Deus em cuja presença eu me encontro. Então, quando você estiver falando com uma pessoa, o que importa é que Deus está ali. Não é aquela pessoa. Aquela pessoa vem depois. Mas é Deus em cuja presença eu me encontro. Você aprende a viver numa outra dimensão. Por quê? Porque você desenvolveu piedade. E quando você desenvolve essa piedade, você está capacitado a viver o tempo todo na presença de Deus, Deus multiplica a sua fé e você vai buscar a fraternidade. É a capacidade de olhar para todas as pessoas e saber que você tem que tratá-los com irmãos, irmãos que estão ligados a você pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Mas, irmã, fulano é macumbeiro. Eu digo, Paulo era assassino, mas daqui a pouco não era mais. Você não sabe a que horas Deus vai chamar um macumbeiro do seu lado, a prostituta que está na esquina, o ladrão lá da Lava Jato. Não sei por que saiu Lava Jato. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Você não sabe. Então é preciso que você olhe para todos. E você imagina, irmão Sarney, irmã Dilma Rousseff, irmão Lula, irmão Eduardo Cunha, irmão Renanzinho, irmãos. Então é preciso que você olhe para todos com o desejo de que eles se rendam a Jesus Cristo, para serem verdadeiramente seus irmãos, porque só Jesus Cristo vai fazer uma diferença na vida deles. Eu falei dessas pessoas aqui porque são nossos conhecidos, de tanto ouvirmos, e realmente eu continuo desejando para o Brasil, não apenas que seja rasgada essa entranha para expor essas vísceras fedorentas, mas que haja cura para essas vidas, que haja restauração, que haja vidas que se rendam a Jesus Cristo. Porque senão, qual é o lucro? Se não houver salvação, depois de tanto sofrimento, qual é o lucro? Deus não se alegra na morte do perdido. Então você tem que passar a olhar para essas pessoas que por enquanto são inimigos, como possíveis filhos de Deus. Então você começa a olhar para eles como irmãos, não é? E depois, aí Deus multiplica a sua fé. E depois que Deus multiplica a sua fé, você está num planeta chamado amor. Amor de Deus. A Bíblia fala de muitos tipos de amor. Quando você lê 1 Coríntios 13, o amor ágape, que é de Deus, o amor eros, que é o amor do homem, o amor thanatos, que é aquele amor paixão que mata, o amor filia, que nós traduzimos por amizade. Mas Deus nos leva a amar
mesmo sabendo que não vamos ter nada de volta. Quando nós chegamos a esse ponto, o apóstolo diz, porque estas coisas, que coisas? Excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas 7 coisas existindo em vós e em vós aumentando, olhe bem, isso é crescente, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Muitas pessoas estão aí, perdidinhos. Por quê? Não percebem nada. Não percebem nada. Eles não podem fazer nada. Quer dizer, todo o trabalho que nós fazemos na igreja é motivado pela construção que nós já temos. Ele diz, porque aquele em que essas coisas não estão presentes é cego. Mas crente cego é cego. Por quê? Porque é uma cegueira especial, ele diz, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Cego é aquele que vê só o que está diante dos seus olhos. Tem um momento na vida do profeta Eliseu, em que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. Aí o rei da Síria, muito sabido, reunia todos os seus generais e dizia, olha, estratégia nova. Amanhã, a tais e tais horas, nós vamos estar como exército em tal e tal lugar e vamos pegar Israel quando passar. Ajeitava. Deus pegava essa palavra, colocava no coração de Eliseu. Eliseu ia ao rei de Israel e dizia, rei, guarda-te de passar em tal lugar, porque o rei da Síria vai estar lá para te pegar. O rei de Israel ia por outro canto, pegava o exército da Síria de rebote. Isso aconteceu algumas vezes. E o rei da Síria, ímpio, mas não era burro. Tem alguma coisa, não é possível que o rei de Israel saiba sempre onde eu estou. Tem algum traidor aqui no meio, e eu vou querer saber quem é. Reuniu todos os generais e diz, não me fareis saber quem aqui é pelo rei de Israel. Quer dizer, tem aqui alguém, né? Aí um dos generais disse, ninguém, rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, ele sabe, ele conta para o rei de Israel até o que tu fazes no teu quarto de dormir. Quer dizer, sabe tudo. E onde está o profeta? Alguém disse, está em Dotã. Ora, Dotã era uma cidadezinha tão pequena. O rei da Síria mandou cercar Dotã à noite. Cercou com um exército. Quando amanhece o dia, o rapaz que servia a Eliseu sai. E quando saiu, olhou e viu que eles estavam cercados pelo exército inimigo. Coitado de Geazi, disse, ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu não acalma. Maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. E Geazi olhou para Eliseu e pensou, o velho está doido, não tem ninguém conosco. Ele ficou em pânico. E Eliseu, percebendo que o rapaz estava em pânico, disse assim, olha o que é piedade. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Eu vou dizer para vocês, desde a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu li essa história, eu desejei ter esse link
com Deus, de orar assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Fiquei com tanta inveja dessa intimidade, batalhei, mas eu hoje estou fazendo a mesma coisa. E Deus abriu a visão de Geazi, e Geazi viu que eles estavam cercados de carros de fogo com cavalos. Os carros de fogo não chegaram àquela hora. Eles já estavam lá, mas Geazi não via, mas Eliseu via. Então existiam duas realidades. Uma realidade era o mundo físico que estava diante dos olhos, Geazi podia ver. E uma realidade física e espiritual que Eliseu podia ver, tanto a física como a espiritual. Nós somos chamados a ver a realidade física e a espiritual. Não é? Por isso nós não podemos aí estar querendo o mal da Dilma, o mal do Eduardo Cunha, de quem foi que seja, porque nós sabemos que existe uma potestade. Não vamos querer que eles permaneçam do jeito que estão. Nem vamos dizer que eles estão certos, coitadinhos, não são coitadinhos. Eles são responsáveis pelo que fizeram e pelo que fazem. Mas não podemos odiá-los. Pedir a Deus misericórdia na vida deles, para que um dia não venham a morrer do jeito que estão. Então, a Bíblia diz que quando nós não lutamos para buscar excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, nós nos tornamos cegos. Biblicamente, aqui, cego é aquele que só vê a realidade física como qualquer ímpio, vendo só o que está perto. E, além do mais, é esquecido da purificação dos seus pecados. Essas pessoas, assim, eles tratam o sangue de Jesus com leviandade, porque o sangue de Jesus já foi derramado uma vez para lhe purificar, mas torna-se sujar para ser limpo de novo, torna-se sujar, quer dizer, virou leviandade o sangue do Filho de Deus. E ele diz mais: por isso, procurai com zelo, irmãos, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, plano de Deus para nós, que haja uma caminhada com esforço, não para a salvação. Para a salvação não podemos fazer nada, mas para a caminhada da santificação. É com esforço, com diligência, com luta, que nós vamos chegar lá. Mas a Bíblia diz que se a gente não se esforçar, vai ficar tropeçando. Tem pessoas que acham que podem chegar lá através de desvios. Não vai chegar lá através de desvios. Tem que seguir esses passos. Tem que andar com Jesus. Tem que se render e se esforçar por uma vida reta. Conhecimento do Pai. Aceitar que você tem um dono, que você foi comprado, a vida é minha, é nada. Procurar piedade, fraternidade, amor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça chover sobre nós as bênçãos que estamos precisando, o fortalecimento, para que nós possamos caminhar de acordo com a vontade do nosso Pai e do nosso Senhor querido, Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, Tu és santo.
A tua palavra diz que os 4 seres viventes estão diante do teu trono, cheios de olhos por dentro e por fora. E por toda a eternidade, eles não se cansam de proclamar, nem de dia, nem de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Pai querido, como nós queremos ouvir essas vozes. A eternidade, o universo está impregnado desse clamor. Faz que possamos afinar os ouvidos do nosso coração e nos unirmos a esses seres que proclamam a tua santidade. Mas apesar de tão santo, tão excelso, tu estás aqui agora. Tu és o nosso Pai. Cria no nosso coração uma disposição, Senhor, de viver diante de Ti, de desenvolver todos os nossos minutos na Tua presença, para poder levar vida que Te satisfaça, para que Tu Te agrades cada vez mais de nós. Isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, neste momento eu estou anunciando a abertura de uma escola online. Eu os convido neste momento a participar comigo desse estudo, onde nós vamos ter uma imersão no estudo da palavra, com estudos exclusivos, onde nós vamos entrar direto na profecia, na palavra de Deus, para estudarmos juntos. Por favor, inscreva-se nesse link que você está vendo aí no vídeo. Parte do dinheiro será destinado para o projeto social Casa de Maria e Marta. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Um grande beijo, muito obrigada.